Chegou a hora! Depois de Francisco Beltrão e Capanema rodarem mais de 1.500 quilômetros juntos, Capanema receberá a final da 13ª Copa Sudoeste AESUPAR de Futebol. Um jogão que promete fortes emoções, onde Capanema poderá ser tetra ou Francisco Beltrão bicampeão no torneio. A seleção de Francisco Beltrão para chegar da primeira fase até a final teve que viajar mais de 750 quilômetros. Estreou a quase 43 quilômetros de seus domínios. Sua estreia foi no dia 29 de março, com um empate contra Vitorino no estádio do Esporte Clube Ipiranga. O jogo terminou 1-1. Em casa, recebeu o Marmeleiro e venceu o jogo por 2-0. Ainda sem precisar viajar, recebeu Vitorino no dia 26 de abril, válido pelo jogo da volta, e venceu por 3-1. Para encerrar a primeira fase e consolidar uma das melhores campanhas, rodou um pouco mais de 20 quilômetros e venceu o Marmeleiro por 6-3. Já nas oitavas de finais, foi a Nova Prata do Iguaçu e viajou 150 quilômetros entre ida e volta. Estádio Cristo Redentor, e voltou para casa com uma derrota por 1-0. No jogo da volta, ganhou por 3-1 e avançou para as quartas de finais, onde enfrentou Pérola do Oeste. Colocou o pé na estrada novamente, uma vez que tinha melhor campanha na primeira fase e poderia decidir em casa outra vez. Mais 196 quilômetros rodados e uma derrota de 3-2. Em casa, venceu por 3-0 e carimbou a passagem para Honório Serpa. E para chegar até o campo do União, teve que rodar 190 quilômetros e novamente voltar com uma derrota na mala, desta vez por 1-0. Copeiro novamente decidiu em casa ao vencer o jogo de volta por 3-1 e ganhar o direito de disputar a finalíssima da Copa Sudoeste. No jogo de ida, domingo passado, dia 2 de agosto, o time copeiro, e que estava jogando com o regulamento embaixo do braço e depende do Parmalat, seu camisa 9, que acabou lesionando-se ainda no primeiro tempo da partida, pôde-se perceber uma parma-dependência e Francisco Beltrão, até então invicto dentro de sua casa, amargou a primeira derrota em seus domínios nesta edição e faz sua última viagem para Capanema, onde já tem um troféu garantido. Basta saber se levará para casa ou de campeão ou de vice. Capanema, por sua vez, rodou 944 quilômetros, mas estreou em casa no dia 28 de março, com vitória de 2-0 sobre Santo Antônio do Sudoeste. Em seus primeiros quilômetros rodados, uma vitória na bagagem. Rodou 131 quilômetros entre ida e volta, até Nova Prata do Iguaçu, no estádio Cristo Redentor, e venceu o jogo por 2-1. Rodada seguinte, pé na estrada novamente. Dessa vez, a missão era em Bela Vista da Caroba, no estádio Bela Vista, mas 3 pontos na tabela, após vencer o jogo por 1-0. Jogo seguinte, recebeu o próprio Bela Vista e venceu por 3-1. Ainda em casa, recebeu Nova Prata e goleou por 3-0. E para encerrar a participação, foi a Santo Antônio do Sudoeste no estádio Eloy dos Anjos e fechou a primeira fase invicta ao vencer a partida por 2-0. Classificou para a próxima fase com a melhor campanha e ganhando o direito de disputar uma final em casa se porventura chegasse nela. Nas oitavas de final, viajou a Marmeleiro. Foram mais de 280 quilômetros rodados até o complexo esportivo Wilson Henrique. Venceu a partida com uma goleada de 4-1 e voltou para casa com a classificação na bagagem, uma vez que a seleção de Marmeleiro pediu dispensa do jogo de volta, acreditando não ter condições de reverter o placar e cortar gastos. Nas quartas de finais, a viagem foi para Santa Isabel do Oeste. Foram até o estádio Santa Isabel e empataram o jogo, seu pior resultado até então. No jogo da volta, uma vitória por 3-1 sobre os isabelenses colocou-os nas semifinais. Foi a Realeza, viagem curta, 73 quilômetros, no estádio Colina Norte do Real. Amargou sua primeira derrota na competição. E, de fato, o adversário que mais incomodou os capanemenses, já que no jogo da volta o placar foi 2-1 para Capanema e a conquista da vaga veio depois de bater o Realeza nos pênaltis por 4-2. Agora a Capanema tem a missão de, em casa, consolidar a melhor campanha da Copa Sudoeste de Futebol, com o título de campeão, é claro.
Vantagem tem, pois venceu o primeiro jogo por 2-0 e pode perder por até 1 gol de diferença, que será tetracampeão. O jogo está marcado para domingo, dia 9 de agosto de 2015, às 15h15, no estádio Albano Fernandes, na cidade de Capanema.